Semana passada eu dei a introdução à primeira série de vídeos desse ano de 2021, uma série sobre habilidades para a vida. E hoje nós vamos falar sobre a primeira habilidade, que é a habilidade de autoconhecimento. Essa habilidade tem um nome autoexplicativo, né? Tem a ver com nós sermos capazes de reconhecer os nossos limites, as nossas forças, as nossas qualidades, os nossos gostos pessoais, as nossas dificuldades, enfim, de nos conhecermos o suficiente para podermos pensar nas melhores maneiras como podemos lidar com as situações ou até mesmo sermos compassivos e compreendermos melhor as nossas reações diante das situações que nós enfrentamos. O autoconhecimento é uma habilidade que nós desenvolvemos ao longo da nossa história na relação com o outro. Em muitos momentos é no feedback que nós recebemos do outro que nós geramos a nossa compreensão sobre nós mesmos. Daí, novamente, a importância de vivermos experiências de relações saudáveis para que possamos construir também habilidades saudáveis para lidarmos conosco, com a nossa própria história e com a nossa própria pessoa. No dia a dia do atendimento clínico, é muito comum que nós, psicólogos, encontremos pacientes que têm déficits em relação ao autoconhecimento. Eu vou dar só um exemplo aqui para você e pode ser que você se identifique de alguma forma com isso que eu estou falando, com essa falta de habilidade. Com frequência, quando eu recebo pacientes com uma demanda de emagrecimento, pacientes que querem ter um acompanhamento psicológico para fazer as mudanças necessárias e conseguir aderir a uma dieta, uma reeducação alimentar, a gerenciar melhor a ansiedade para conseguir ter uma alimentação mais saudável e, consequentemente, perder peso, eu, no início do atendimento desses pacientes, costumo aplicar um questionário ou fazer algumas perguntas específicas para conhecer a história de vida daquele paciente, também os hábitos que aquele paciente possui, assim como os seus pontos fortes e fracos diante dessa situação que é a alimentação ou os hábitos de vida que levam ou que têm alguma relação com o ganho de peso e com o emagrecimento. Bom, uma coisa que acontece quase que em 100% das vezes é que o paciente se surpreende com algumas das respostas que ele mesmo acaba dando. Através do questionário ou de alguns diários que eu peço para o paciente responder, ele acaba tendo conhecimento de si, conhecimento de comportamentos ou de pensamentos que ele desconhecia que ele possuía. Por exemplo, eu costumo perguntar ao paciente: você costuma comer como? Sentado, em pé, depressa, devagar? E às vezes o paciente responde, espontaneamente: não, como sempre sentado, mastigo bem. E aí eu peço para ele observar durante uma semana como que se dá realmente esse comportamento. E aí o paciente descobre que diversas vezes na semana ele comeu em pé, andando pela casa, ou mastigou rápido, nem mastigou, já engoliu o alimento ali rapidamente. Esse é apenas um exemplo de diversas situações nas quais nós vamos nos deparar então com pacientes que acreditam que se conhecem, mas não se conhecem tão bem assim e por isso provavelmente têm dificuldade de alcançar os seus objetivos. Então, se você deseja realizar mudanças, fazer coisas legais esse ano, coisas diferentes do que você tem feito até aqui, invista no autoconhecimento, para que você tenha um olhar mais adequado sobre si mesmo e possa então escolher as melhores estratégias para realizar aquelas coisas a que você se propôs neste novo ano. A terapia ajuda muito os pacientes nesse sentido. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, vai ajudar o paciente a compreender como a mente dele funciona, como ele pensa, como ele se sente, como ele se comporta, qual a relação que existe entre esses três elementos, pensamentos, emoções e comportamentos. Também vai ajudá-lo a compreender a sua história, o que ele faz ou como ele se sente hoje e que relação isso tem com a história de vida, o seu temperamento, os seus traços de personalidade, o impacto que isso teve ao longo da sua história e por que permaneceu existindo determinados traços ou determinados comportamentos até o presente. A terapia cognitivo-comportamental dá muitas ferramentas ao paciente para se aprofundar exatamente nessa habilidade do autoconhecimento. Então, se você está buscando uma terapia, fica a minha recomendação que você procure um terapeuta cognitivo-comportamental. Uma das terapias cognitivas comportamentais super bacanas é a terapia do esquema. Então, se você puder escolher um terapeuta desta linha,
Eu faço terapia com um terapeuta que é terapeuta do esquema e eu gosto bastante, então fica também mais uma sugestão. E se você é terapeuta, psicólogo, estudante de psicologia, autoconhecimento também é uma habilidade muito importante que você precisa ter. Se você não tem muito bem, você precisa desenvolver. Porque a gente precisa, ali na relação com o paciente, saber se diferenciar do outro. A gente precisa entender como que a história do paciente nos toca e até que ponto determinado elemento é uma questão do paciente ou é uma questão nossa ao nos depararmos com a história desse paciente. Se a gente não consegue se discernir de forma adequada, a gente vai ter dificuldade de discernir bem também as questões do paciente e a gente pode acabar fazendo uma grande confusão ao invés de realizar um bom trabalho, ok? Fica aqui então também minha sugestão para os meus colegas de profissão ou aqueles estudantes que em breve virão a ser psicólogos que possam buscar desenvolver essa habilidade do autoconhecimento. Na próxima semana estaremos falando então sobre mais uma habilidade, a habilidade de empatia. Obrigado por ter permanecido comigo até aqui. Eu encontro você então na próxima semana.